Quando a gente perde o controle das coisas na nossa vida, a gente tende sempre a colocar a nossa vida numa outra direção. Vamos lá, Cleide. O que você quer trabalhar comigo nessa constelação, por favor? Eu acabei de sair de um relacionamento. Como você está se sentindo? Frustrada. Frustrada. E como é falar que se sente frustrada? É muito ruim. Foi como fosse para mim algo vergonhoso diante das pessoas. Casei, 4 meses de casada, até porque eu tenho um posicionamento também, né, Claro. ministerial. E aí, em menos de 4 meses, aquilo se termina. Foi um casamento grande, público, e de repente acabar assim. Isso é o suficiente. Vamos lá, escolhe uma mulher para ser a sua representante, por favor. Você representa ela, você representa essa pessoa que ela se relacionou. O que a gente lê aqui é que, de um lado, tem alguém extremamente frustrada, que no caso é você. Só que aqui tem uma coisa chamada resistência, que é: eu não dou o braço a torcer e não quero olhar para isso e vou olhar para outra coisa na minha vida. E aqui tem uma outra pessoa que o que eu leio aqui, que essa pessoa está completamente perdida. O que você sente aqui? Insegurança. Insegurança. O que mais que você sente aí? Muito medo. Quem sentiu a energia cair? Levanta a mão. Você, como terapeuta, independente de credo, religião, você sente quando a energia ela sobe e quando a energia cai. O que você sente aqui energeticamente? A gente sente duas pessoas que se gostam, se amam absurdamente. Uma pessoa está indo numa direção e a outra pessoa está indo em outra direção. Só que o que eu sinto aqui é: uma pessoa não dá o braço a torcer e a outra pessoa está bem perdida. Tem alguma coisa que você não dá o braço a torcer, Cleide? Como se fosse injusto? Tem algum ponto específico? Eu acho que seja injusto no momento em que uma pessoa entra num relacionamento com a outra e de repente dá tchau sem... Não, vai embora sem dar tchau. Que foi assim que aconteceu. E você acredita que essa pessoa estava preparada para esse relacionamento? Hoje não. Hoje eu acredito que não. E você acredita que você estava preparada para esse relacionamento? Também não. Então é injusto? O que eu acho injusto foi eu ter me envolvido nessa relação, sabendo que, assim, era visível de algo que poderia não dar certo. Mas aí eu falei mais com o sentimento, entendeu? Esse é o ponto que você não dá o braço a torcer. Ah, é? Claro. Tá. Você está há 20 anos separada. Sim, E você tem a certeza que ninguém mais vai quebrar seu coração. sim, E aí vem uma pessoa e quebra. sim, E aí você se torna impotente. sim, E a vida está te dando humildade. sim, E você não está agradecendo. sim, entendo. A tua resistência é essa. Entendi. Que é assim. A injustiça tá assim. Cara, como pode? Tava no meu olho. Tava debaixo do meu nariz. Tudo falava que ia nesse caminho. E ainda assim, eu forcei uma barra. Eu me entreguei. E eu não tive aquilo que eu gostaria de ter. É a perda do controle. Sim, Quando a gente perde o controle das coisas na nossa vida, a gente tende sempre a colocar a nossa vida numa outra direção. A gente tende sempre a colocar a vida num caminho que a gente acha que efetivamente vai resolver. Como é se jogar no trabalho, ao invés de olhar para o que precisa olhar. Essa pessoa que está ali, ela está perdida sem direção. sim, Que é um sentimento totalmente diferente do que você está sentindo. Ali é a frustração. sim, Que parece que você tinha um protocolo a ser cumprido. isso mesmo. E não um casamento. Também. São coisas muito diferentes. E aqui a gente tem uma outra coisa. Olha para ela, por favor. E me fala só o que você sente. Medo de me aproximar. Qual é a sensação? De querer estar próximo, mas ao mesmo tempo estar longe. E ela te afasta? Sim, é como se tivesse uma barreira que eu quero chegar, aproximar, mas me distancia. Tem uma barreira mesmo. Você criou essa barreira foi criada pelos dois, foi criada por ele, não tem barreira, como é que é isso? Foi criada por ele e foi criada por mim também. Na barreira criada por ele,
veio uma fala muito ruim diante das coisas que eu faço hoje, porque ele criticava tudo que eu faço. Então, ele negava tudo que eu fazia. Assim, se eu reunisse um grupo grande de mulheres, e ele falava assim, não sei para que essas mulheres acreditam em psicanálise. Então, assim, a fala era muito ruim, muito agressiva. E aquilo foi me afastando, mas eu não queria me separar, eu não me separaria, sabe? Se dependesse de mim, eu não teria me separado. Os momentos eram bons dentro da minha casa. Fora da minha casa, era uma crítica muito grande. E você recebia sempre crítica dele? E mais alguém te criticava na tua vida dessa forma? Não, só ele. E na tua infância você era muito criticada? Sim, Por quem? pelos meus pais. E o teu pai, ele te cobrava o quê? Cobrava estudar as melhores notas, cobrava, quando eu comecei a namorar, meu pai foi contra o namoro, Era né? esse marido? Isso, Então peraí. cobrava. Vou trazer. Sente e entra. Quantos irmãos? Hoje nós somos 4, comigo 4, né? Um faleceu. Um faleceu. E esse que faleceu veio antes, depois de você? Como é que foi? Depois de mim, Ele veio depois de você? depois de mim, Mas ele faleceu com quantos anos? com 30. Com 30 anos. E como era a sua relação com esse irmão? Muito boa. E o que você sente por esse irmão? Sinto muito amor. Ela tá olhando pro chão lá. Mudou a posição? Ela tá olhando pro chão. Eu sabia que tinha alguém morto. Só uma pergunta. Quem sente que a energia mudou? Completamente, né? Existe um caminho aqui muito, muito difícil, que é o caminho do eu vou com você. E existem coisas na vida que são fatalidades. E quando essas fatalidades acontecem, o sistema da gente todo se volta para essa fatalidade. O que aconteceu com esse irmão? Como que ele faleceu? Ele foi assassinado. Numa constelação como essa, que tem um assassinato, a gente precisa incluir todos, inclusive o assassino. E eu imagino o tamanho da tua dor. E eu tenho compaixão pela tua dor. Só que aqui eu preciso agir como terapeuta. Como é que está a situação jurídica disso tudo? A pessoa está presa? A pessoa já está em liberdade? Já está em liberdade. E qual é a sensação da família? Eu procuro não me envolver em detalhes da questão jurídica, mas a minha família sofre muito. Bom, eu posso continuar? Eu vou ter que incluir o assassino. Pode soltar a mão. Eu vou falar uma frase muito importante do Bert Hellinger. E eu quero que você entenda essa frase. Mas não entenda com a cabeça, porque ela não tem lógica. Eu quero que você entenda essa frase com seu coração. Na vida, o carcereiro e o encarcerado, eles estão sempre no mesmo nível de sofrimento. Pode abrir os olhos, Rodrigo. O que você está sentindo aí? Uma dor muito forte, a mão tremendo e vontade de cair. Então, antes de você cair, você já senta ou se ajoelha. Quando acontece um homicídio, um estupro, uma coisa que marque, tudo isso faz parte do próprio sistema daquela pessoa. Só que quando a gente fala da nossa abordagem fenomenológica, ou seja, o fenômeno que aparece, que se encontra junto com a terapia sistêmica familiar, a gente passa a perceber que o cliente traz como problema nem sempre é o problema. Que você precisa visualizar todo o sistema que ela está enquadrada. E o que a gente vai fazer aqui é começar a ressignificar isso tudo. E o primeiro movimento dessa família é incluir o assassino. A dor maior aqui, provavelmente está aqui. O que você, mãe, sente? Sinto tristeza. E você? A perda Agora os dois olham para ele, por favor, e me fala o que vem. é de uma pessoa triste. É uma situação quase parecida do que eu passei, que aconteceu comigo. E eu acho que eu perdi minha filha. Minha filha tinha 1 ano e 6 meses. O cara botou a pistola na cara da minha filha, me deu uma coreada na minha cara e hoje minha filha quer estudar para virar uma policial.
E eu falei para ela, não, é um trabalho muito, né, que custa muito a vida. E eu falei para ela tirar isso da cabeça dela. Ela tinha 1 ano e 6 meses quando aconteceu isso com a gente, né? Meu rosto afundou para dentro. E ali não pude fazer nada. Segura. Olha para ele e traz essa emoção para você se trabalhar. Aqui você está representando o pai dela, mas pode trabalhar essa emoção porque nada é por um acaso. Qual é a emoção que vem e o sentimento com tudo que aconteceu lá naquele momento, quando você estava lá com a sua filha? E agora, olhando para essa constelação, traz o pai hipotente e me fala a emoção. Que eu não pude defender naquele momento. Isso. Essa emoção é uma emoção de culpa. Olha para ele e perceba a culpa. A sensação de impotência, a sensação de arrependimento, é uma sensação de culpa. É a sensação de que eu poderia ter feito mais ou melhor, ou pelo menos ter feito alguma coisa e eu não pude fazer. A culpa adoece e todo mundo adoece junto. O que você está sentindo aqui, Rodrigo? Alívio no coração. Esse alívio vem a partir do momento que o pai olha para ele. E uma história pesada, como todos nós vivemos, cada um na sua medida e na sua circunstância, ela se ressignifica quando a gente entende que o outro ser humano está buscando a mesma felicidade que nós, que o outro ser humano está buscando alívio da dor, do ódio, assim como nós. E a gente só ressignifica isso aqui quando a gente olha para ele como um ser humano.